Olá, Aranoã, Saravá, como eu costumo sempre dizer, o meu axé é a todos os irmãos e irmãs espalhados aí pelo nosso querido Brasil, pelo nosso querido planeta. Eu tenho dito, sempre nos meus cumprimentos, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E por que assim falo? Porque eu não sei a hora que vocês vão estar assistindo essa gravação. Então, o nosso cumprimento extensivo a todos e todas. Lembrando, mais uma vez, ainda continuamos no mês de maio, aqui ainda dentro desse sistema de distanciamento social. Estou aqui no santuário do agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, aproveitando o tempo que temos disponível para gravarmos mais um quadro Pergunte ao Sacerdote. E hoje nós vamos responder, deixa eu pegar o meu caderninho aqui, nós vamos responder a pergunta de Jean Paulo Belo Horizonte. Aliás, o Jean, benção, o Jean é nosso discípulo e aqui tem uma pergunta dele. Vamos lá então ver qual que é a pergunta. No livro A Protossíntese Cósmica, relata-se que o corpo astral psicossomático karmânico é o modelador dos corpos subsequentes e que se modelam ou imantam segundo a carta código. Pergunto, o que seria essa carta código? Jean, me julgando em frio aqui, em plena rede coletiva de sintonia com os nossos ouvintes. É lógico que eu estou brincando, mas é uma pergunta curiosa, viu, Jean? Eu queria inicialmente te agradecer pela oportunidade que nos dá aqui de forma pública, já que você faz parte do nosso círculo iniciático, mas traz aqui uma pergunta muito interessante. Eu diria que não é uma pergunta simples de se responder. Para ser muito sincero, eu só conheço um livro que tem falado a respeito dessa carta código. E aí, para a gente responder a sua pergunta, a gente precisa primeiro dar algumas informações ao público que nos assiste. Antes de responder, eu queria me apresentar. Eu sou Marchitã, dirijo essa instituição há 20 anos. Nós estamos aqui localizados em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Meu abraço, meu axé, meu saravá a todos. E vamos então. Eu vou deixar meu caderninho aqui. Quando você pergunta, Jean, sobre a carta código, para a gente falar sobre a carta código, já que você diz aqui que, vou ser literal, você diz aqui que na protossíntese relata-se que o corpo astral ou psicossomático karmânico é o modelador dos corpos subsequentes, que se modelam ou se imantam segundo a carta código. Tem razão, você está correto. Essa informação está mesmo na protossíntese cósmica, principalmente quando está falando lá do corpo astral. E para a gente falar da carta código, a gente precisa compreender que o espírito, quando ele deixa o reino virginal, mergulha nesse sentido simbólico aqui no universo astral, ele teve que plasmar corpos de manifestação. E no corpo causal ou corpo psicossomático karmânico ficou os registros dessa descida, onde ele tinha um karma que era original, chamado causal, para constituir um outro karma, nessa via de ascensão que a gente chama de universo astral. E a carta código, o que é? Ela é como se fosse um registro desse vazio. É como se fosse algo que vai imprimir as primeiras impressões do ser ao manifestar nessa dimensão de energia. Bom, para a gente ser mais exato, é como se fosse um organismo que plasma a identidade original do ser espiritual. E o psicossomático karmânico, ele, como você mesmo afirmou na pergunta, ele é um modelador dos corpos subsequentes. Aí nós vamos ter mental superior, astral puro, corpo etéreo-físico, e até chegar a essa dimensão nossa, que é o corpo físico. E para a gente compreender essa explicação, a gente precisa entender que o mestre Apiaga, quando ele explica lá sobre o poder volitivo dos orixás e a formação do corpo astral e do corpo físico, ele vai dar um nome para essa carta código como se ela fosse um mapa kármico, ou uma carta que vai modelar todo esse processo de aprendizado que ele está chamando de karma. E aí ele vai explicar o seguinte,
né, que a luz espiritual ela ganhou modulações diferentes e que cada um vai absorver nessas modulações espirituais de acordo com o seu processo consciencial. E então esse rebaixamento do espírito a esse nível, a esse universo astral a qual nós estamos inseridos, teve que ser constituído, construído, e os seres da mesma forma, tiveram que se adaptar, né, às várias dimensões para que pudessem, em correspondência com os genitores divinos, ou seja, os orixás causais, ter aí toda, né, uma hierarquia de processo evolutivo. E para que então serve essa carta código? Serve para modular os processos reencarnatórios de todos nós, seres espirituais. E, em especial, para modular o corpo astral. E aí, para a gente entender isso, essa modulação do corpo astral, o mestre Arapiaga ele vai dizer o seguinte, que o ser, quando ele constrói, ele cria, né, esse primeiro corpo causal psicossomático harmônico, ele teve que adequar, né, um chakra indiferenciado para que ele pudesse se modular em 7 outros chakras diferenciados. Justamente para quê? Para absorver as emanações sagradas ou variantes, né, da luz espiritual que, por similaridade, tem correspondência com 7 orixás, com as 7 dimensões, com as 7 variantes, né, dessa luz una. E dentro, né, dessa explicação ele vai dizer o seguinte, que essa carta código, esse mapa kármico é o que vai reger, né, as tendências e aptidões do ser espiritual quando ele construir esse corpo astral para uma nova experimentação dimensional. E aí ele vai mais longe, né? Ele diz o seguinte, que era importante, né, que a gente soubesse que essa desdiferenciação, ou seja, porque o chakra era indiferenciado, ele teve que se desdiferenciar. E aí ele foi remodelado em outros 7 chakras, né, que são responsáveis por esse processo de conexão com as emanações sagradas dos orixás. E na construção do corpo astral foram criados os chakras. E os chakras são esse núcleo propulsor que vai regular todo o processo reencarnatório do ser. Então a carta código, o mapa kármico, conforme ele explica lá na protossíntese, é o responsável, né, pela formação desses corpos. E aí entra um ponto-chave, né? Ele vai dizer o seguinte, que isso é tão importante que o ser, como ele teve ou tem várias encarnações, toda vez que ele reencarna, ele tem que esquecer as personalidades anteriores. E aí tem que ser modificado o corpo astral. E essa modificação é o que ele está chamando de desdiferenciação. Por quê? Para que ele possa se mergulhar mais uma vez nesse vazio que guarda as recordações lá do mundo original, e aí numa nova reconfiguração no nosso contexto humano, ele vai chamar, salvo engano, de embriogênese, né, que é um processo da gestação, o acoplamento no corpo astral da mãe, a lei de afinidade que vai ser construída, para que quando ele se manifestar, ele pode trazer a valência de tudo aquilo que ele tem direito ou não. Por isso que eu disse aqui de aptidões e tendências, né? Então, o ser, a cada encarnação, ele vem programado para seguir uma determinada nuance. E aí a gente até explicou aqui, falando sobre as várias modalidades reencarnatórias, que vão desde aquelas, né, que são reencarnação compulsórias, passando pelas probatórias, evolutivas, sacrificiais, missionárias e assim por diante. Então, a carta código ou mapa kármico é que vai regular, né, todo esse processo evolutivo. E essa influenciação, né, a gente poderia aqui chamar de kármica ou genética, é que vai dar ao ser, né, as características que ele vai ter na condição humana. E aí, dependendo do grau de consciência dele, vai ser mais ou menos. Alguns de vocês devem estar pensando assim, então, essa carta código, esse mapa kármico é o que vai dizer se ele vai nascer perfeito, se ele não vai nascer imperfeito, exatamente. Então, muitas das doenças congênitas, né, vêm relacionadas a essa carta código. Vem baseado nisso que foi traçado dentro desse aprendizado evolutivo que esse ser vai ter. Bom, Jean Paulo, eu não sei se eu consegui aqui ser claro em poucos minutos, né, e aqui falando, né, de uma forma que seja inteligível, né, para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo. Mas já deixo aqui aberto para você, já que você faz parte do nosso ciclo, que querendo se aprofundar na questão, a gente pode falar pessoalmente com você.
mas o que a gente gostaria de dizer a você que nos ouve é isso: essa carta código, ela é como se fosse um registro, né, de tudo aquilo que o ser traz lá do reino virginal. E quando ele traz essas impressões, ela fica arquivada nesse chakra, né, como Mestre Piaga ou Sete Espadas vai chamar de chakra indiferenciado. Por isso que ele vai usar o termo desdiferenciação. Para quê? Para que ele, agora sim, modificado, possa dar condição à formação do corpo astral e automaticamente, consequentemente, a absorção das modulações da luz espiritual que vão aí vibratoriamente ser dividido aí em 7 variantes, né, que a gente conhece como luz ou poder volitivo dos orixás. Tá bom? Eu espero dessa forma ter aí correspondido à expectativa de todos que estão aí interagindo conosco através desse quadro, e em especial da pergunta, né, que foi feito aqui pelo Jean Paulo, aqui de Belo Horizonte, como já explicamos, nosso discípulo, e faz parte do nosso círculo interno. Muito obrigado, Jean, e depois eu te puxo a orelha, porque a pergunta é uma pergunta complexa, e a gente pede desculpa aí, né, à comunidade, se a gente não pôde ser suficientemente claro. No mais, como eu costumo sempre dizer, luz na mente, paz no coração, nos vemos em breve.